Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Hoje nós vamos comentar o capítulo 24 do Evangelho escrito por São Mateus. É todo o capítulo 24, então nós vamos por partes. Talvez nós não consigamos fazer num programa só, mas é um capítulo cheio de lições, onde Jesus vai falar de acontecimentos futuros, dos sinais dos tempos. E é repleto de ensinamentos, e vale muito a pena devagarzinho ir lendo, ir meditando e entendendo, porque nos ilumina muito e nos ajuda muito na nossa vida cristã, amém? Então vale a pena, vamos acompanhar na leitura, se possível, nós vamos ler partes, depois paramos, comentamos, lemos de novo outra parte, para que fique bem entendido todo o ensino de Jesus, o que nós podemos compreender, porque os ensinos de Jesus são infinitos numa passagem. Muitas vezes nós precisamos ser iluminados mesmo, para conseguir obter um ensinamento diferente. Então, vamos aprender demais nesse capítulo 24 do Evangelho de Mateus, amém? Amém. Evangelho de Mateus 24, 1 e 2. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então, pessoal, no ano 70 da era cristã, realmente o general Tito, o general romano, destruiu toda Jerusalém e o templo, como Jesus havia dito, quando os apóstolos mostram a ele nessa passagem que acabamos de ler. E Jesus diz assim, os apóstolos dizem assim, olha que construção maravilhosa. O templo era muito bonito, era uma construção muito linda, muito grandiosa, não é? E Jesus diz assim, vocês estão vendo isso, não ficará pedra sobre pedra. E realmente, no ano 70 da era cristã, o general Tito destrói todo o templo, ficando apenas a parede que hoje se chama Muro das Lamentações, né? Que é uma parte do templo. Mas o que nós temos que lição que Jesus está nos dando nessa passagem? Bem, o que Jesus quer nos ensinar com isso é que as coisas da terra, as grandiosidades da terra, elas passam, elas não são eternas. Elas são grandiosas para nós que somos homens, mas elas têm um tempo determinado para ficarem em pé. Elas não têm um valor em si mesmo. Por mais grandiosa que seja uma construção, uma realização humana, ela tem tempo para ser derrubada. O Império Romano foi um grande império, não existe mais. O Império Egípcio, o Império de Alexandre o Grande, né, dos gregos, tudo passou porque tudo passa, as construções, as grandiosidades, porque são coisas perecíveis. Jesus quer nos alertar que por maior que sejam as obras humanas, elas são temporais, elas duram apenas um tempo, até serem destruídas e substituídas por outras coisas, outras civilizações. Por isso, não devemos nos apegar tanto às realizações humanas, às grandiosidades, como se fossem durar para sempre. Não durarão. O que é eterno é o que vem de Deus, é os valores cristãos, são os valores espirituais, que é o que Jesus quer que nós admiremos, não é? Porque são eternos, realmente são importantes para nós. O que há na terra, como o templo de Jerusalém, quando os apóstolos admiravam tanto, Jesus diz, vocês não estão vendo essa construção? Pois não ficará pedra sobre pedra. Ele nos ensina que as coisas da terra realmente são perecíveis, têm um valor muito relativo, amém? Mateus 24, do 3 ao 14. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então,
Eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, gente, essa outra passagem que a Noemi leu, Jesus está sentado no Monte das Oliveiras e os apóstolos perguntam qual será o sinal do final dos tempos, não é? E Jesus diz assim, tomem cuidado, muitos virão dizendo que se identificarão como se fossem Jesus, quererão tomar o lugar de Jesus. Existem muitas pessoas que fazem isso. Eles não glorificam a Jesus, mas glorificam a si mesmos, as suas ideias, as suas convicções, não é? Nós temos que tomar cuidado. Isso é muito comum em algumas seitas, não? E essas seitas, eles glorificam os seus fundadores, aqueles que pregam, aqueles que divulgam a doutrina, mas eles não glorificam a Jesus, eles glorificam aos líderes, eles são adorados, eles até tomam o lugar de Deus. O que nós temos que entender é o seguinte, seja quem for, todos nós somos pecadores, nós somos falhos, qualquer pregador, qualquer religioso, qualquer pessoa é falha, ninguém pode se comparar a Jesus, nós somos apenas divulgadores do Evangelho. No nosso caso do nosso programa, nós apenas meditamos sobre o Evangelho, mas não existem pessoas perfeitas, dignas de serem seguidas cegamente. Isso não existe. Nós temos que seguir a Jesus. Por isso nós temos que conhecer o Evangelho. Por quê? Porque esses falsos profetas, esses líderes que querem se passar por Jesus, não poderão nos enganar se nós tivermos o Evangelho no coração. Porque eles são pecadores como nós não devemos idolatrar qualquer tipo de ser humano, né? Qualquer tipo de coisa assim. Bom, esse é o ensinamento de Jesus, não é? Depois ele fala de guerras, de rumores de guerras, de fome, de muitas tribulações. Bem, isso quer dizer o seguinte, que apesar dos anos da pregação do Evangelho, de tantas pessoas que vêm falar do amor de Deus, tudo, o mundo, na sua grande maioria, continua praticando a injustiça. Porque se não fosse a injustiça, ninguém precisaria passar fome. Seja qual povo for, não existe muita terra, muito alimento. Se não fosse a injustiça, ninguém passaria fome. As guerras já não existiriam mais, porque a guerra é um grande engano. A guerra, não existe vencedor de uma guerra. Todos na guerra perdem, todos perdem. Não existe o vencedor. As únicas pessoas que ganham com a guerra são aquelas que vendem armas, armamentos, são políticos inescrupulosos, são pessoas voltadas simplesmente ao dinheiro, desprezam a vida humana, porque a guerra é uma prática de uma sociedade ainda que não é cristã, que não tem os valores cristãos do amor, da bondade, da caridade, da construção, né? Então, a fome, a guerra, isso tudo caracteriza uma sociedade muito longe do Evangelho. Podem até dizer o nome de Deus, Jesus, mas estão longe do Evangelho, por quê? Porque aquele que não prega o amor, não tem o Evangelho em seu coração. Então, é claro que Jesus está falando que o Evangelho, ele é pregado, mas ele não conseguirá, ele não fará com que a sociedade mude, porque as guerras sempre existiram. Nunca existiu um período que não houvesse guerra, sempre existiu. Ou num lugar ou no outro, e o mundo vive em guerra, né? E no Oriente Médio, em vários lugares, a guerra não cessa nunca. O ódio racial, os atentados. Então você vê que é uma sociedade totalmente apartada de Deus, não é? Que os valores cristãos, ele não evolui.
E as coisas andam assim, não é? Que as coisas são assim. Depois ele fala da perseguição, os levarão presos, né? Vos odiarão por causa do evangelho. Percebam que Jesus não fala que a vida daquele que prega o evangelho, que vive o cristianismo, é uma vida boa, é uma vida fácil, não é. Mas ele está falando só pelo tempo dos apóstolos, onde eles eram presos, perseguidos, não está falando. Todo aquele que prega o evangelho é perseguido. Você é perseguido às vezes na sua própria comunidade, porque você prega o evangelho e as pessoas não querem o evangelho. As pessoas querem outras coisas. As pessoas querem palavras de incentivo, palavras de, vamos dizer assim, que mexam com o ego delas, que elas são muito especiais, palavras vamos dizer assim, de incentivo, assim, você vai conseguir, você vai ser abençoado. Isso tudo é muito bom, mas Jesus não diz isso. Jesus diz que aquele que prega o evangelho será perseguido, será preso, sofrerá perseguições por causa do evangelho. A vida de quem prega o evangelho não é fácil, por quê? Porque o mundo não aceita o evangelho, aceita até a religião, mas o evangelho é difícil o mundo aceitar. Por isso vocês veem a dificuldade do evangelho entrar no coração das pessoas, e por isso que nós incentivamos, vamos aprender de Jesus, para que nós andemos com Jesus, o que é eterno, o que é bom, porque nós temos que saber o que Jesus ensina, o que Jesus pensa, nós temos que viver o evangelho. As tribulações só nos devem nos fortalecer para que possamos viver o evangelho, não é? Então, essa é uma das lições, é o que Jesus vem a pregar, amém? Jesus ainda prega que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar será salvo. Então, o que nós esperávamos, né? Com a pregação do evangelho, com a pregação do reino de Deus, a maldade diminuísse, mas Jesus diz que a maldade aumenta. Por quê? Porque o coração do homem dificilmente aceita o ensino do evangelho. Dificilmente normalmente as pessoas querem resultado para esta vida, querem prosperidade, confissão positiva, não aceitam muito as tribulações, acreditam que aquele que serve a Jesus está livre de tribulações. Quando elas leem essas coisas, elas não entendem. Por quê? Porque Jesus diz assim, com o aumento da maldade, olha o mundo que nós estamos vivendo, né? Com o aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar será salvo, né? E depois virá o fim e a volta de Cristo, não é? Isso que Jesus ensina, porque não é fácil, o mundo não é fácil. Isso que Jesus está falando é um ensino muito profundo, né? Que ao aumento da maldade, quando na verdade o evangelho deveria ser, se a humanidade aceitasse o evangelho mesmo e o evangelho fosse pregado, realmente as coisas mudariam, amém? Mas aquele que perseverar será salvo, amém? Então, amigos, é isso. Assim terminamos mais um vídeo do canal Evangelho na Sua Casa. Aproveite para se inscrever no canal, aí você fica sabendo de todas a programação, né, dos novos vídeos. E dá um like nesse vídeo também, compartilhe com outras pessoas. Vamos divulgar o Evangelho de Jesus. Ainda mais sabendo que o tempo se aproxima, né? Muita coisa já está se cumprindo e a volta de Jesus está mais próxima. Amém. Amém. Então vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse vídeo, por esse canal. Agradecemos que o Senhor nos dê essa oportunidade de divulgar, de compartilhar o Seu Evangelho. Peço que abençoe, Senhor, em nome de Jesus, cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, está assistindo esse vídeo, para que seja abençoada e que a palavra do Senhor cale fundo ao coração. Peço que abençoe cada família representada e esse novo ano que vai começar ainda essa semana. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana que vem, nós vamos continuar esse capítulo 24, nós vamos estudar aos pouquinhos, porque a mensagem de Jesus é longa e muito profunda, e nós não sabemos nem se conseguimos explanar realmente aquilo que Jesus gostaria de explanar, amém? Mas sempre vale a nossa meditação, o nosso pensamento.
vamos meditar sobre esse capítulo, que é um capítulo de muitos ensinos, um ensino profundo para nós, para que possamos andar de acordo com Jesus e o Evangelho. Amém? Amém. Até o próximo, se Deus quiser. Amém. Tchau, tchau. Tchau.